Sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Creio, logo sei. Você já ouviu falar na família Wesley? Samuel, Susana, John, Charles Wesley? Se você ainda não ouviu falar, hoje você vai aprender um pouquinho sobre eles. Se você já os conhece, também peço que continue com a gente para aprender mais um pouquinho, para reavivar aquilo que você já ouviu falar sobre esses homens e mulheres de Deus tão marcantes, né? Sobretudo sobre a vida de John Wesley, o mais célebre dessa família, né? Um homem de Deus, um pastor e pregador extremamente usado por Deus. Hoje é domingo, 26 de junho, e na terça-feira, dia 28, seria o aniversário de John Wesley. Por isso, nós hoje vamos falar sobre esse vaso de Deus. Antes de continuarmos, peço a você, por gentileza, que se ainda não se inscreveu no nosso canal, que você se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, que você curta e compartilhe esse vídeo se você gostar desse conteúdo e que você possa nos dar um oi lá nas redes sociais. Nós temos contas no Facebook e no Instagram. Muito obrigada! Nós estamos usando para este vídeo, basicamente, a biografia de John Wesley, que está aqui neste livro, Heróis da Fé, do autor Orlando Boyer. Esse livro, olha, eu amo esse livro. E aqui conta a história de 20 homens de Deus usados na expansão do Evangelho e nos avivamentos que o Senhor levantou ao longo da história. Então vale muito a pena ler, e também o link de outras fontes que nós usamos também vai estar na descrição deste vídeo. Então vamos lá. John Wesley nasceu em 28 de junho de 1703 em Appleworth, Inglaterra. Ele era nada menos do que o 15º filho de uma família de 19 filhos, de Samuel Wesley, que era um pastor da igreja anglicana da Inglaterra, e de Susana Wesley, que era uma cristã devota, cheia do Espírito Santo, que teve grande influência na formação dos seus filhos. O casal era muito piedoso, muito devoto, e criou os filhos para seguirem os seus exemplos como cristãos, como servos de Deus. Existe um comentarista muito famoso da Bíblia chamado Adam Clarke, que escreveu o seguinte comentário sobre essa família: "Nunca li, nem ouvi falar de uma família, não conheço e nem existe outra desde os dias de Abraão e Sara, de José e Maria de Nazaré, a qual a raça humana deva tanto como Samuel e Susana Wesley." Uau! Que honra, não é? Um casal ser comparado a Abraão e Sara e a José e Maria. Tamanho foi o sucesso que Samuel e Susana tiveram na criação dos seus filhos, que realmente seguiram, continuaram, permaneceram na presença de Deus e influenciaram o mundo. Muitos, milhares e milhares de pessoas ao longo aí de 3 séculos, afinal ele é do século XVIII e até hoje, os seus ensinos, sua vida nos influencia e nos inspira. Por tudo que eu li sobre a vida de Susana Wesley, eu concluo que ela era a perfeita mulher de Provérbios 31, da mulher virtuosa. E a sua instrução inculcou profundamente a fé no Senhor na vida dos seus filhos. Mesmo com mais de uma dezena de filhos para criar, essa mulher orava 1 hora por dia de madrugada e 1 hora por dia à noite. Não importasse tudo que ela tinha para fazer. Imagina uma mãe com uns 10 filhos, porque muitos morreram, se eu não me engano foram 9 que morreram ao longo da infância ainda. Imagina o que essa mulher não tinha de tarefas. E mesmo assim, ela orava 2 vezes por dia, 1 hora cada vez, ao todo, ela orava 2 horas por dia. Diz que ela instruiu os filhos que quando ela estava com lenço na cabeça, ela não deveria ser incomodada por ninguém, nem por servos, empregados, pelos filhos, por ninguém, a não ser que alguma coisa terrível tivesse acontecendo, como a morte de alguém, senão ela não deveria ser interrompida. E claro que não era só oração, era também meditação na palavra de Deus.
Ao longo desse vídeo nós vamos ler pequenos trechos desse livro do Orlando Boyer, né, sobre a vida de John Wesley, que é interessante realmente ler exatamente o que está escrito para a gente entender de fato, né, como era a vida dessa família. Nós vamos ler na página 61 um parágrafo falando ainda sobre a vida de oração de Susana, que diz o seguinte: que Deus seja louvado por todos os dias em que nos comportamos bem, mas ainda estou descontente porque não desfruto muito de Deus. Sei que me conservo demasiadamente longe dele, anseio ter a alma mais intimamente ligada a ele pela fé e amor. Uau! Essa mulher de Deus, temente, piedosa, ainda tinha consciência de que ela estava longe de Deus, né? Que ela não se dedicava ao Senhor, à palavra de Deus como deveria. E ela tinha em mente, ela sabia muito bem que a criação dos filhos no caminho de Deus, no caminho da palavra, era a coisa mais importante, era o seu primeiro ministério, era tudo que ela tinha de mais importante para fazer. Então o seu lema era ordenar os filhos, a casa depois. Então a prioridade que ela dava ainda no meio de suas inúmeras tarefas era os filhos. E aí vai mais um trechinho que está na página 61 sobre isso, sobre a criação dos meninos. O que vamos transcrever, escrito pela mãe de John, mostra como ela era fiel em ordenar a seus filhos e a sua casa depois, como Gênesis 18:19. Para formar a mente da criança, a primeira coisa é vencer-lhe a vontade. A obra de instruir o intelecto leva tempo e deve ser gradual, conforme a capacidade da criança. Mas o subjugar-lhe a vontade deve ser feito de uma vez, e quanto mais cedo, tanto melhor. Depois, pode-se governar a criança pela razão e piedade dos pais, até chegar o tempo de a criança poder também exercer o raciocínio. Susana também ensinava os filhos a ler e a escrever. Então, quando eles faziam 5 anos, a mãe passava-lhes a ensinar. E como que ela fazia isso? Com a leitura da Bíblia. E ela começava lá do começo. Gênesis 1:1. O primeiro versículo da Bíblia era a primeira lição que as crianças tomavam para aprender a ler e a escrever. A oração e o culto doméstico eram extremamente valorizados no lar dos Wesley. Mesmo antes da criança aprender a falar ou mesmo até se ajoelhar, as crianças já aprendiam a agradecer a Deus pelo alimento por meio de gestos, né? Com a cabeça, com as mãozinhas juntas, né? Aprendendo o poder da oração. Assim que aprendiam a falar, elas eram ensinadas a orar a oração dominical da igreja anglicana 2 vezes por dia. E eram instruídas pelos pais a acrescentar na oração os seus próprios pedidos, aqueles desejos que elas tinham, né, para começar a treinar as experiências delas com Deus, para elas começarem a ter as suas próprias experiências com Deus, de pedir e serem atendidas. Além disso, ela designava um dia da semana para conversar por 1 hora com cada um dos seus filhos em particular, para falar sobretudo sobre dúvidas e dificuldades da criança. Cada uma das crianças era chamada para falar, para ter o seu tempo com a mãe, para poder abrir o seu coração para a mãe, tirar suas dúvidas e falar sobre as suas dificuldades. Sobre isso nós vamos ler um trechinho que está na página 62 do livro. Vamos lá? É comovente ler o que John Wesley, 20 anos depois de sair da casa paterna, disse à sua mãe. Em muitas coisas a senhora tem intercedido por mim e tem prevalecido. Quem sabe se agora também na intercessão para que eu renuncie inteiramente o mundo terá bom êxito? Sem dúvida será tão eficaz para corrigir meu coração como era então para formar o meu caráter. Maravilhoso, né? Como nós já falamos, o culto doméstico também era uma programação que não tinha falta. Todos os dias, sem falta, acontecia um culto doméstico na casa da família. Todo mundo se juntava, todos os membros, né, os filhos, o casal, toda a família que estivesse ali, empregados da casa, né? E quando o pastor Samuel não estava, quem dirigia era a mãe, a Susana, né? E conta-se que
Era tanto fervor que ela tinha na direção do culto que juntavam os vizinhos, juntava 30, 40 pessoas para participar dos cultos dirigidos por ela. Mas aí, tudo isso que nós estamos falando é para entender, né, a formação desse homem, a importância que esse pai e essa mãe, né, ciente de que o ensino dela, né, de ensinar a criança no caminho que deve andar, fez na vida dos filhos, sobretudo na vida do John e do Charles também, que foi um famoso homem de Deus, né? Mas aí, quando John tinha 5 anos, ela teve certeza que Deus tinha para ele um chamado especial, um chamado diferente. A casa dos Wesley, numa noite, pegou fogo, começou um incêndio e dominou a casa inteira. E todo mundo foi saindo, né? As crianças foram sendo acordadas e saindo. A babá pegou o pequenininho que estava no berço, que era o Charles, irmão mais novo do John, e ele foi a única criança que não acordou. E depois ninguém conseguia subir ao quarto para tentar resgatá-lo. Quando chegaram lá embaixo e viram que estava faltando o John, faltando uma criança, tentaram, os pais, né? A mãe tentou várias vezes, o pai tentou várias vezes, alguns vizinhos também, subir as escadas para resgatar o menino, mas as chamas já tinham tomado tudo, não tinham o que fazer. Então eles se ajoelharam para o lado de fora da casa e começaram a orar e a pedir a Deus que tivesse misericórdia, que salvasse o John naquela situação. Então ele acordou, tentou descer as escadas, viu que não tinha como, voltou e subiu num maleiro e alcançou a janela. E aí um vizinho viu ele lá na janela, né, tentando de alguma forma escapar. E aí os vizinhos tiveram uma ideia, colocaram um por cima do ombro do outro e acho que 3 ou 4 homens conseguiram alcançar a janela e puxaram o menino e resgataram John. E sobre esse episódio, vamos ler um trecho também que está na página 60 do livro. O menino foi levado pelos intrépidos homens que o salvaram para os braços do pai. Cheguem, amigos, clamou Samuel Wesley ao receber o filhinho. Ajoelhemo-nos e agradeçamos a Deus. Ele me restituiu todos os meus filhos. Deixem a casa arder. Os meus recursos são suficientes. 15 minutos depois, casa, livros, documentos imobiliários não existiam mais. Anos depois, em certa publicação, apareceu o retrato de John Wesley e embaixo a representação de uma casa ardendo com as palavras: "Não é este um tição tirado do fogo?", fazendo referência a Zacarias 3:2. Aleluia! Ele era realmente uma tocha que foi tirada do fogo, uma tocha que ardia com a presença do Espírito Santo de Deus. E o tição tirado do fogo ia crescendo assim meio que diferente da maioria dos meninos da idade dele, né? Com a influência do Duque de Buckingham, que ajudava a família Wesley, John foi estudar em Charterhouse. Na escola, certa vez o porteiro percebeu que tinha falta de movimento de criança, que estava faltando muita criança na hora do recreio e foi procurar aonde estavam esses meninos. E acharam todos eles numa sala ao redor de John, que lhes contavam histórias instrutivas, como ele mesmo chamou, que para as crianças eram mais interessantes do que o recreio. Quando ele já era moço, foi admitido na Universidade de Oxford, onde ele se tornou mestre em latim, grego, hebraico e francês. Nada mal, né? Além disso, em Oxford, ele já reservava 2 horas por dia para orar e participava da ceia do Senhor de 8 em 8 dias. Na universidade, se formou um grupo de jovens com ele que se reuniam para orar, estudar a Bíblia. Eles jejuavam 2 vezes por semana, às quartas e às sextas-feiras, e também faziam visitas para pessoas enfermas, para presos. Eles iam confortar criminosos que estavam perto da execução. Esse grupo que se formou deu origem ao chamado metodismo, que mais tarde, depois da morte de John, foi se tornar uma igreja, que saiu da igreja anglicana, mas a intenção de John nunca foi dividir a igreja anglicana, então ele sempre foi um pastor anglicano, né? Mas esse movimento chamado metodismo, depois da morte dele, acabou se tornando realmente uma igreja independente. Também desse time de jovens saíram, além do John, mais dois homens muito famosos no meio dos cristãos,
né, que é Charles Wesley, que era irmão mais novo de John, que escreveu mais de 6.500 hinos. Existem hinos de Charles Wesley presentes em mais de 54 inários. E, além dele, George Whitefield. Esses três, né, os irmãos Wesley e Whitefield, foram peças fundamentais para o grande avivamento que Deus trouxe à Inglaterra no século XVIII. Há historiadores que dizem que esse grande avivamento do século XVIII na Inglaterra foi a causa da Inglaterra não ter submergido numa terrível revolução como foi a Revolução Francesa. Revolução Francesa de consequências terríveis, não só para a França, mas para o mundo até os dias de hoje. E graças a Deus a Inglaterra foi salva de passar por algo parecido. Aos 24 anos, John foi consagrado diácono na igreja anglicana e foi servir na igreja do seu pai. Depois da morte do seu pai, ele foi como missionário para os Estados Unidos para trabalhar com os índios na Geórgia, por onde ele ficou por pouco mais de 2 anos. Lá na Geórgia, a população inteira ia ouvir os sermões, né, as pregações de John Wesley. Conta-se que depois de 10 dias pregando, um salão de baile, que estava sempre muito movimentado na Geórgia, ficou praticamente abandonado, enquanto a igreja se enchia de pessoas que oravam e eram salvas. Vamos ler mais um trechinho do livro sobre a passagem de John como missionário nos Estados Unidos, que está na página 66. Whitefield, que desembarcou na Geórgia alguns meses depois de Wesley voltar à Inglaterra, assim descreveu o que viu. O êxito de John Wesley na América é indizível. Seu nome é precioso entre o povo, onde lançou os alicerces que nem os homens nem os demônios podem abalar. Oh, que eu possa segui-lo como ele seguiu a Cristo. Porém, John Wesley, depois dessa passagem pelos Estados Unidos, passou por uma mudança espiritual, né? Chegou até a dizer que ele nem era convertido antes. Ele diz realmente ter se convertido nesse episódio agora, depois do regresso dele como missionário, né? E que então, daí em diante, ele passou a servir a Deus com a fé de um filho e não mais com a fé de um simples servo. Para entender melhor o que aconteceu com John Wesley, né? Que eu entendo assim que ele foi avivado, né? Foi renovado pelo Espírito Santo. Vamos ler alguns trechos que estão na página 67 e 68. Não reconhecia que esta fé era dada instantaneamente, que o homem podia sair das trevas para a luz imediatamente, do pecado e da miséria para a justiça e gozo do Espírito Santo. Examinei de novo as Escrituras sobre este ponto, especialmente Atos dos Apóstolos. Fiquei grandemente surpreendido ao ver quase que somente conversões instantâneas, quase nenhuma tão demorada como a de Saulo de Tarso. Desde então, começou a sentir mais e mais fome e sede de justiça, a justiça de Deus pela fé. Fracassara na sua primeira tentativa de pregar o evangelho na América, porque apesar de seu zelo e bondade de caráter, o cristianismo que possuía era uma coisa que recebera por instrução. Mas a segunda etapa de seu ministério destacou-se por um êxito fenomenal, e porque o fogo de Deus ardia na sua alma, chegara a ter contato direto com Deus por uma experiência pessoal. São de John Wesley também estas palavras. Cerca das 3 horas da madrugada, enquanto perseverávamos em oração, o poder de Deus nos sobreveio de tal maneira que bradamos impulsionados de grande gozo e muitos caíram ao chão. A seguir, ao passar um pouco o temor e a surpresa que sentimos na presença da majestade divina, rompemos em uma só voz: louvamos-te, ó Deus, aceitamos-te como Senhor. E aí começa a segunda etapa do ministério de John Wesley. Um pastor prega em média 100 vezes por ano, mais ou menos. Mas John pregava cerca de 780 vezes por ano durante 54 anos. Apesar, dele ter enfrentado assim, muita apatia espiritual na Inglaterra, no meio dos cristãos,
né? Devassidão, crimes, imoralidade. Mesmo assim, o que acontecia? Quando ele pregava, por isso se fala do avivamento, né? Se juntavam multidões para ouvi-lo. De 5 a 20 mil pessoas se juntavam para ouvi-lo pregar. Dizem que era comum nesses cultos os pecadores se acharem tão angustiados que gritavam e gemiam por conta de serem confrontados, né, com os seus pecados, convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Mais um trechinho que está na página 68 sobre as pregações, sobre o avivamento que Deus trouxe. Não é de se admirar que centenas de pecadores gemessem, gritassem e caíssem ao chão como mortos quando o Espírito Santo os levava a sentir a presença de Deus. Multidões de perdidos assim tornavam-se novas criaturas em Cristo Jesus nos cultos de John Wesley. Muitas vezes os ouvintes eram levados às alturas de amor, gozo e admiração. Recebiam também visões da perfeição divina e da excelência de Cristo, até ficarem algumas horas como mortos. E aí ele faz menção de Apocalipse 1:7, né, que João diz que quando viu o Senhor Jesus, o Cordeiro caiu como morto. Obviamente, como todo bom cristão, tanto John quanto Charles também sofriam perseguições, né? Casas de apoiadores deles foram demolidas com as pessoas dentro, matando as pessoas. Outras foram demolidas sem as pessoas, mas deixando famílias desabrigadas, né? Também uma vez John foi espancado e apedrejado. Mas a pior perseguição era aquela dentro da igreja, né? Da igreja decadente, podemos dizer assim, ou quem sabe até apóstata, né? Onde eles eram chamados de falsos profetas, de impostores arrogantes, de fanáticos, né? Não muito diferente do que a gente vê hoje, né? Uma vez John foi impedido de pregar na igreja em Appleworth, onde seu pai foi pastor por tantos anos. Mas aí, às 18 horas desse mesmo dia em que não deixaram ele pregar, ele se colocou ao lado da igreja, em cima do monumento onde o pai dele estava enterrado, né, do lado de fora da igreja, e ali ele pregou para o maior auditório ao ar livre que Appleworth tinha visto, e muitas vidas foram salvas naquele dia também. Além de ser um pregador, John também era realmente, de verdade, um pastor. Ele exortava, confortava e visitava os crentes de casa em casa, como um verdadeiro pastor deve fazer. Era também um homem totalmente admirável, né? Era um homem inteligentíssimo. Ele escreveu uma gramática hebraica, uma de latim, uma de francês, uma de inglês. Foi redator de um jornal de 56 páginas, compilou um dicionário completo em inglês, escreveu um comentário sobre o Novo Testamento, que foi muito usado na época, revisou uma biblioteca de 50 volumes e compilou em 30 volumes. Escreveu um livro sobre a história de Roma, sobre a história da Inglaterra, e conta-se que, na realidade, ao todo, ele escreveu mais de 230 livros. John era um homem franzino que andava em média 7.000 quilômetros por ano para alcançar os pontos de pregação onde ele ia levar a palavra de Deus. Aos 70 anos, pregou para um auditório de 30.000 pessoas ao ar livre. Gente, imagina pregar para 30.000 pessoas ao ar livre, não existia microfone, o som se propaga diferente de uma igreja, né, que tem uma acústica apropriada para isso. Imagina, gente, que coisa maravilhosa. E aos 86 anos, ele foi à Irlanda, olha só, já assim na extrema velhice, lá estava ele na Irlanda, pregou 6 vezes ao ar livre e 100 vezes em mais de 60 cidades na Irlanda, aos 86 anos. Sobre a sua ida à Irlanda, vamos ler um comentário na página 70. Certo ouvinte assim se referiu a Wesley. Seu espírito era tão vivo como aos 53 anos, quando o encontrei pela primeira vez. Em 7 de outubro de 1790, aos 87 anos, John pregou ao ar livre pela última vez. E a mensagem foi: arrependei-vos e crede no Evangelho. A palavra se manifestou com poder e as pessoas iam às lágrimas como torrentes, sem parar de chorar. Em seu leito de morte, com quase 88 anos, John passou a última noite louvando e adorando a Deus.
Vamos ler a descrição das suas últimas horas que está na página 72. Em 2 de março de 1791, com a idade de quase 88 anos, completou a sua carreira terrestre. Durante toda a noite anterior não cessaram em seus lábios o louvor e a adoração, pronunciando estas palavras: as nuvens destilam a gordura. Sua alma saltou de alegria com a antecipação das glórias do lar eterno e exclamou: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Então, levantando a mão como se fosse o sinal da vitória, novamente repetiu: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Às 10 horas da manhã, enquanto os crentes rodeavam o leito em oração, ele disse: adeus. E assim passou para a presença do Senhor. Um crente que assistiu à sua morte assim relatou o ato. A presença divina pairava sobre todos nós. Não existem palavras para descrever o que vimos no seu semblante. Quanto mais o fitávamos, tanto mais víamos parte dos indizíveis céus. John Wesley faleceu em 2 de março de 1791, faltando mais de 3 meses para completar 88 anos. 10 mil pessoas foram assistir ao desfile do seu corpo. O corpo de um homem de quem o mundo nunca foi digno. Na vida pessoal, John Wesley não foi muito feliz. Ele se casou em 1751 com uma viúva, mãe de 4 filhos, e o casamento não vingou, não deu certo. Mas isso mostra para nós a humanidade do servo de Deus, né? E nos ensina a não repetir os mesmos erros. Nós devemos reter o que é bom, como o apóstolo Paulo diz, né? Sermos inspirados por esse vaso de Deus e sermos também recipientes do tesouro que o Espírito Santo derrama em nós, né? Vasos de barro. E os erros, como a própria Bíblia diz, o sábio deve aprender com os erros dos outros. Então, os erros a gente deve aprender para não repetir. E o que é bom, a gente deve reter e se inspirar. Amém? Eu espero que você tenha sido inspirado, que você se sinta abençoado, que você, quem sabe, até fique emocionado com a história desse homem de Deus que dedicou toda a sua vida para a pregação do Evangelho, para a salvação de almas, né? Que grande avivamento Deus trouxe através da vida de homens como ele. E que, em nome de Jesus, Deus possa fazer de novo no nosso tempo, na nossa geração, no nosso país, usando a nós, amém? Não é impossível. Ele não tinha nada de mais do que a gente tinha, ao contrário, está aqui a prova de que ele era um homem como nós, errante, pecador como nós, né? Ao ponto de o seu não ter tido sucesso no seu casamento. Mas uma coisa é certa, somos vasos de barro. Para que o tesouro que Deus derrama, né? A excelência desse tesouro seja dele, o poder seja dele, a glória seja dele e não nossa. E nós podemos sim ser usados, nós podemos sim ter o poder do Espírito Santo, o tesouro, a unção do Espírito Santo derramada em nós e nós sermos vasos, instrumentos, né, de uso do Senhor para o resgate de muitos aí fora, em nome de Jesus. Por hoje é só, eu espero que você tenha um domingo muito abençoado e amanhã a gente se vê aqui de volta. Um grande abraço e fiquem todos na graça e na paz do Senhor.